Pronto, gravando. E vamos para esse último dia concluir aqui o livro de Ruth, capítulo 4. Vamos fazer um momento de oração agora. Eu chamei a Bruna para fazer esse período do começo. Acho que eu chamei todas as meninas que colocaram o nome lá. Vamos orar então, nesse momento. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor, Pai. Estamos aqui, Deus, para te apresentar mais um dia de devocional. Obrigado por essa quinta-feira. Obrigado pela vida das minhas irmãs, pela vida da irmã Lorena, Pai, que dispôs aí nos ensinar. Cada uma está aprendendo com o outro e aprendendo com o Senhor, Pai. Continua falando, ensinando e tem liberdade, onde a liberdade do Espírito de Deus opera. Né? Como fala em Provérbios, o sábio ele sempre procura aprender. Em nome de Jesus, que a gente vem aprender, não só umas com as outras, mas aprendendo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, e que no tempo certo, Pai, venha frutificar. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te louvo, te agradeço para a honra e para a glória do teu santo nome. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, vou fazer igual ontem, tá? Alguém quer começar a ler a leitura? Vamos dividir de 10 em 10. Vai dar 10, o outro 11. Alguém quer começar a ler? Pode abrir aí. Vou começar a ler, então. E aí, a próxima, ligar o microfone e ler, tá bom? Olha o título da minha, O Resgate de Noemi e de Ruth. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sente-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço da terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. E eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir a terra de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade, resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava a outro. Assim, oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: Adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Pode abrir alguém? Ler? Eu vou continuar. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Sejam poderosos em Efrata e ganhem fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel.
O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rom. Rom gerou Aminadab. Aminadab gerou Naazon. Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Amém. Tivemos um final feliz aqui, né? Alguém quer começar falando? Vou deixar vocês igual ontem, deixei vocês falarem primeiro, os pontos que vocês, o versículo aqui que chama mais atenção de vocês, a passagem que chama mais atenção. Ontem eu reli de novo e agora lendo, teve uma passagem aqui que me chamou a atenção. Até parei e escrevi aqui. Alguém quer começar a falar? Mais alguém? Eu vou começar aqui então, nesse pedacinho aqui que eu falei que me chamou a atenção hoje, que ontem a gente falou sobre a analogia, né, de Cristo em relação à base. E aqui, ó, o outro resgatador que tinha, né, ele tinha a obrigação de resgatar, Ruth, ele fala assim, ó, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate você mesmo, eu não poderia fazê-lo. Né? Ele tinha receio ali da propriedade dele. E Cristo, ele poderia ter pensado também na reputação dele, né? Ele tomou ali para ele uma cruz, o pecado de todos nós. Né? Ele foi falado para ele tantas coisas que o Senhor Jesus não era, né? Foi falado que muitas coisas as pessoas falavam, você não é Deus, né? Desce daí mesmo, você, entre outros julgamentos que Cristo teve, né? Falaram que ele era cheio de demônio, e o Senhor Jesus não pensou 2 vezes em nos resgatar, né? Ele não pensou em nada, a não ser o amor que ele tinha por todas nós, né? Esse ponto aqui hoje eu estava lendo e me recordou. E eu recordei dele. Além disso, né? Aqui conclui o resgate de não só de Ruth, mas também de Noemi, que é o título aqui, ó, resgate de Noemi de Ruth. Então, Ruth tem um final feliz, e Noemi também, a sua sogra, né, que mesmo em dor, mesmo depois de tantas perdas, o Senhor ainda teve um propósito e mudou a história das duas. Abençoou com um neto, né, que trouxe alegria para as duas, né, principalmente para Noemi, que diz que o neto vale mais do que 7 filhos, não é? Cadê, gente? Perdi. É melhor do que 7 filhos, isso, pois é o filho da sua nora que a ama, e que ele é melhor do que 7 filhos. Então o Senhor restaura a vida de Noemi, não poderia trazer os seus filhos de volta, né, nem o seu marido, mas o Senhor ainda presenteia com o neto, né, que é melhor do que 7 filhos. E aí a gente vê o amor que vó tem para com o filho, né, gente? Eu acho que parece um amor redobrado, né? A minha mãe tá aqui, meu Deus, que amor que ela tem para com esses meninos. Eu sei que ela me ama muito, minhas irmãs, mas o neto parece assim que é um amor triplicado. E eu vejo outras vovós, assim, né, aqui do grupo, outras mãezinhas aqui do grupo que eu acompanho, vejo com as meninas, a Isa, né, a vovó do João Lucas, né, aquela que é assim, é uma coisa tremenda, né? Então a Noemi vive esse amor, né? Talvez ela pensava, eu não vou ter neto mais, né? Porque meus 2 filhos morreram sem ter me dado netos. E aí
Ruth vem, né, permanece com ela e dá um neto para ela, que faz parte da genealogia de Jesus. Pode comentar aí, alguém quiser abrir o microfone, já falei. No final a gente faz mais uma reflexão. Fechar o Eu vou microfone. falar um pouquinho. Aqui, né, dá para a gente perceber que o Senhor Jesus, ele não faz também acepção de pessoas, né? Ela, por ser uma mulher moabita, a partir do momento que ela aceitou ele como Deus dela, né, ele honrou ela também. Só de uma escolha, né, nossa, né, de aceitar o Senhor Jesus como o nosso Senhor, tudo muda em nossa vida. E assim foi na vida dela. Foi a partir do momento que ela aceitou o Senhor, o Deus da sogra dela, como Deus dela, né? Ele fez, ele honrou ela em tudo, né? A partir do momento que ela pôs os pés nessa terra e decidiu servir ao Senhor, né, de Noemi, ele já veio e fez a diferença na vida dela. Porque aqui a gente pôde ver o amor dele, né? O cuidado dele. Ele já estava tudo preparado, tudo escolhido, né? Boaz, e sem contar que ela fez parte, né, da genealogia do Senhor Jesus, né? Através de Davi, a gente vê que o Senhor não faz acepção, porque a mãe de Boaz mesmo, né, foi aquela prostituta que acolheu ali, né, os espiões. Então a gente vê já o amor do Senhor, que ele não olha a nossa origem, ele não olha a nossa raça, a nossa cor, não olha para os nossos pecados, ele olha a partir do momento que a gente aceita ele, né, na nossa vida, e tudo pode mudar através disso, né? Às vezes a gente acha que não tem jeito mais, que não tem solução, dependendo da nossa situação que estamos vivendo, mas a gente confiar nele, ser obediente, né? Porque Ruth sempre foi obediente ali aos conselhos da sogra e procurar, né, se aconselhar com as pessoas certas, procurar obedecer ao Senhor, porque nada além da obediência, não é sacrifício, não é isso que agrada ao Senhor, é obediência, né? E ela foi obediente em tudo, desde o início, fez a escolha certa e foi honrada, né? Teve o privilégio ainda de ter a história dela contada no maior livro do mundo, né? Que é a Bíblia. É isso, meninas. Amém. Obrigada, Lohane. Nós tem várias coisinhas aqui. Mas alguém quer falar? Eu quero comentar sobre o versículo 2, que quando diz que Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sente-se aqui, e eles se sentaram. O que que eu vejo aqui? Eu vejo que por mais que a gente tenha a intenção certa, as coisas devem ser feitas da forma certa, né? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Então, quando ele fala que ele reuniu 10 líderes, procurando, eu vi que isso era um tribunal completo na época. Então, assim, não é de qualquer forma, ele não só chamou o resgatador, então, assim, ele teve ordem até para conversar com ele e pediu, no caso, assim, passar a situação da Ruth, né, e o resgatador, toda essa conversa que desenrolou. Mas, enfim, então, assim, eu vejo, assim, que na nossa vida, não adianta a gente só ter boas intenções, né? A gente tem que fazer as coisas da forma correta e com ordem e decência, porque o nosso Deus é uma ordem e decência. Eu até vejo na Bíblia, muitas vezes, quando ele fala, né, no caso do tabernáculo, a forma que o tabernáculo deveria ser construída, como que deveria ser as coisas. Então, assim, tudo ele tinha uma diretriz e uma forma correta de fazer. Então, assim, isso me chamou a atenção, porque eu lembrei desses versículos da Bíblia, e é isso. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Aprendemos em todos os pontos aqui, né, gente? Hoje eu pensei, nossa, o capítulo tão curtinho é só a conclusão. Mas a gente vai aprendendo um pouquinho a cada leitura aqui, né? A cada versículo tem algo para nos ensinar. Mais alguém quer comentar?
Mas olha, hein? Temos tempo ainda hoje, hein? Todo mundo caladinho nessa quinta. Não, gente. Sim, todo mundo querendo voltar a dormir ou trabalhar. Ai, ai. Eu achei, e eu estava falando com as meninas, algumas não tinham entrado, né? Que o que a Lohane citou, que às vezes a gente passa desapercebido. E ontem a Ana Flávia, minha irmã, ela comentou: Nossa, Lorena, às vezes a gente passa desapercebido, mas Boaz foi filho de Ruth, de Raabe, né? A prostituta. Eu falei, eu tinha visto mesmo alguma coisa no rodapé da minha Bíblia, e aí hoje eu fui até pesquisar, né, certinho, e aí um teólogo, né, o Rodrigo, ele diz que pode ter sido ou avó ou mãe direto, porque tem aquela questão, né, de o nome ir passando para os filhos. Então, ou pode ser Boaz, mesmo filho de Ruth, ou é o filho de Ruth, ó, filho de Raabe, ou Raabe era avó. Mas de qualquer forma, né, ele vem também de uma descendência, de um lar onde o Senhor muda a história de Raabe, né, uma prostituta, em que o Senhor acha graça Entendeu? nela. Oi, pode Ó, falar. tô um pouco rouca, mas eu pesquisei, é a mãe mesmo, a Rabi. Que aí até lá na pesquisa fala assim, que os pais foi citado em Ruth. Aí eu falei, então é esse mesmo. Foi citado lá na genealogia, né, de Jesus também, né? Então, olha que interessante, né? O Senhor realmente ele escolhe os improváveis, né? E eu tenho certeza que cada uma de nós aqui somos improváveis, né? Algumas talvez pode ter nascido num lar cristão, mas nós somos chamadas também. O Senhor tem um particular com cada uma de nós, né? E para concluir, então, já que de que ninguém quer comentar mais algo, né? Hoje, hoje a palavra que eu quero deixar para vocês, né? Eu até peguei um pouquinho aqui do que a Thaís me passou, que é sobre propósito, né? Até em meio às dores, ele transforma em propósito aquilo que parecia impossível. O Senhor tem algo maior na nossa história, mesmo quando tudo parece improvável, como foi citado, mesmo quando tudo parece não ter mais jeito, quando nós mesmos nos desacreditamos de nós, o Senhor ainda tem um propósito, ele tem um propósito em todas as coisas. E com Ruth e Noemi não foi diferente, mesmo em meio a essa perda, mesmo em meio a essa dor, o Senhor ele tinha um propósito, né, em trazer, né, em trazer uma restauração para elas e trazer, né, através delas, uma geração, né, que na verdade, continuar, né, a genealogia para chegar até Cristo, né, que o filho, né, de Ruth, que o homem diz aqui, Obed, não, Obed, ele foi avô do rei Davi, né, olha só, gente, e aqui ele nos deixa também que o nosso legado, ele vai além do que imaginamos, né, a gente não sabe quem que vai ser os filhos dos meus filhos, né? Se Deus quiser, Ele nos dê saúde para que eu veja os filhos dos meus filhos, do Samuel, do Gabriel, mas os filhos dos meus netos, né? Quem vai ser? Mas aqui o Senhor ainda, mesmo ele, sem ele saber, sem Ruth saber, sem Boaz saber, né? Era através da genealogia deles que viria o Salvador, o Senhor Jesus. Olha só que peso, né? Pensa só, o Senhor salva salva ali Noemi, salva Ruth dessa tristeza, dessa angústia, dessa dor e dá para elas um nome na genealogia. Olha que honra, né? E eu estava lendo aqui que o único casal também, né? A gente não pode esquecer, a gente está falando muito sobre as mulheres, mas assim, Boaz foi um homem incrível, né? De amor. E aqui eu estava lendo hoje mais cedo que Boaz casou com Ruth por amor, ele amou ela, né? E na genealogia, o único casal que tem citado é o casal Boaz e Ruth.
Então, uma viúva, uma mulher cheia de dores, uma estrangeira, o Senhor teve um propósito na vida dela. E o Senhor, ele continua usando as nossas circunstâncias para glorificar o nome dele, né? Para mudar as nossas histórias. Então, talvez tenha alguma mulher aqui hoje que tem passado dor, que tem passado tristeza, acha que talvez já não tem mais jeito para você, né? Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor, ele tem jeito para você, ele continua sendo o mesmo. E até nessa dor que você talvez tenha passado, ele tem um propósito, né? E dessa dor ele vai gerar fruto, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se alguém quiser compartilhar ainda, dá tempo, mais algum ponto. Mais alguém? Ou fazer um resumo do que assim, mais chamou a atenção ali nesses dias com vocês? Não? Então vamos concluir aqui de 6:23. Amei ler esse livro com vocês, consegui perceber com outros olhos, dessa maneira, dessa vez. Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por concluir mais um livro, Pai. Como é bom, Senhor, ler a tua palavra logo pelo amanhecer. Como é bom estar na tua presença. Senhor, eu te louvo, Pai, pela vida de cada uma dessas tuas filhas que aqui estão, Pai. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Obrigada, Pai, porque em tudo o Senhor tem um propósito, mesmo quando não entendemos, Pai. Mesmo quando é dolorido, Pai. Mesmo quando algo que nós queríamos tanto, Senhor, meu Deus, não acontece. O Senhor tem um propósito em tudo, Pai. Que nós possamos enxergar, Pai, a tua mão, meu Deus, confiar em Ti, continuar te obedecendo mesmo em meio à dor, Pai, mesmo em meio às decepções, Pai, mesmo em meio ao luto, Pai, que nós possamos continuar confiando em Ti, que possamos continuar te servindo, te obedecendo, Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que depois da dor, a alegria vem, Senhor, meu Deus. Como diz a tua palavra, o choro dura por uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, Pai. Que a tua presença esteja com cada uma de nós, Pai, nós possamos ser mulheres sábias, mulheres que edificam os lares, mulheres abençoadas, Pai, que levam o teu nome, meu Deus, aonde pisa, Pai. Abençoa o lar de cada uma das tuas filhas, Senhor, meu Deus, o casamento, Pai, a família. Nós sabemos que há levantes dos inimigos, Senhor, meu Deus, furioso contra as famílias, Pai. E eu oro pedindo a tua bênção sobre o lar delas, Pai, para que toda seta do inimigo, todo dardo inflamado seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre o lar, prosperidade, alegria, em nome de Jesus, ó Pai. Que cada uma de nós, Senhor, meu Deus, possamos deixar um legado, Pai, para os nossos familiares, Pai, em nome de Jesus, nossos filhos venham querer servir a Cristo, olhando e vendo o exemplo dessas mães que te buscam, Pai, que te adoram, que te obedecem, em nome de Jesus, ó Pai, nos abençoe, Senhor meu Deus, nesse dia, guarda, Senhor meu Deus, todas as suas filhas ao entrarem e ao saírem, Pai, livra dos acidentes, Senhor meu Deus, livra do malfeitor, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor meu Deus, eu te peço, o lar de cada uma, Pai, derrama bênção, Senhor meu Deus, sem medida sobre a vida das tuas filhas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, meninas, mais um concluído. E aí a gente vai vendo, né, nos próximos dias aí. E aí eu comunico com vocês lá no grupo o que vai ser, como vai ser. E se vocês quiser falar, ah, eu quero sugerir isso, pode me chamar no direct, fiquem à vontade, tá? Vamos tirar uma nossa fotinha para concluir. Para as meninas ligar a câmera, quem quiser aparecer. Ai, Deus é bom. É só nós mesmos. A Ana hoje não vai aparecer, a Ana Flávia tá gripada, né? Eu já vou chegar aí, hein, Ana Flávia? Vai.
dois, três e... Mais uma. Aí. Meninas, muito obrigada. Deus abençoe nosso dia, viu? Um beijo. Amém. Até mais.